boa noite, bom dia, boa tarde, amigos do podcast da Ponte Pra Cá. Voltamos depois de um hiato de ano novo e festas, esperamos que estejam todos bem. E estamos começando aqui, eu queria falar aqui com o pé direito, né? Mas estamos começando mais um ano aqui dentro da Alvorada, né? Nosso município que a gente ama tanto, e que seja um ano de bastante conquistas para todo mundo aqui que está na audiência, e também para nós aqui que estamos na ancoragem desse programa, né? Eu tô aqui com ele, meu querido companheiro de sempre aqui, Guilherme Wunder, né? O nosso jornalista contemplado, eu diria. Dá um oi aí pra galera, Gui. Isso aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, um olá para todo mundo que está nos escutando. Hoje é dia 19 de janeiro, né? A gente está gravando nosso programa. Como é verão, tomando um garolete. Explicando também para vocês que janeiro, fevereiro e março, como são meses um pouco mais parados um pouco da cidade, mas para não deixar vocês sem informação e sem a nossa opinião, a gente vai gravar o programa mensal, né? Vai ser uma vez por mês. A partir de março a gente volta a quinzena de novo, como estamos sempre. Apesar que, por mais que seja um mês um pouco mais fraco, talvez, acho que vai ter um programa bem longo, né? Porque a gente tem bastante pauta para abordar hoje, né? E quem escuta sabe o que está acontecendo no nosso município, né? A questão das chuvas aí, a questão que já foi trazida aqui no podcast, né? Mas aparentemente a Defesa Civil não está nos escutando, porque foi uma calamidade, né? Mas também choveu muito, mas a gente vai deixar isso para a próxima pauta. Por enquanto é só mais um alô para todos, esperamos que todos estejam bem. Isso aí, gente. Vamos então para começar as pautas? Vamos lá. Nós optamos por começar falando já justamente do temporal e das fortes chuvas aqui em Alvorada e que atingiram toda a região metropolitana de Porto Alegre, e nós ainda estamos sentindo, né, os problemas deixados pelo ciclone bomba, um grande temporal que veio do Uruguai, porque a gente queria deixar esse assunto tirar esse assunto da frente. Não tinha como a gente começar com outro assunto. A gente tem outras pautas importantes no programa, só que esse é o que mais deixou e está deixando, né, a população em estado de calamidade. O Guilherme, né, que para quem não sabe ele é um jornalista, né, então ele está de volante aqui cobrindo toda, né, a tempestade que atingiu a Alvorada, e ele vai explicar melhor como que o poder público está trabalhando para que se normalizem as coisas, né? Nesse exato momento, tem pontos da Alvorada que ainda estão sem luz. A gente já está gravando na noite aqui. Eu fui atingido, fiquei sem luz por bastante tempo. O Guilherme foi atingido também. Acredito que todo morador da Alvorada foi atingido de certa forma. Graças a Deus estamos bem. Esperamos que todos os ouvintes também estejam, mas o Gui vai dar esse panorama mais geral do que aconteceu e quais as ações o governo está tomando, né, para que tudo melhore. Isso, gente, o temporal atingiu Alvorada na madrugada. Na madrugada não, no início da noite, ali por volta de umas 9, 10 horas da noite, de terça-feira para quarta. Muito vento, muita chuva em um curto espaço de tempo. Podemos citar assim, que eu moro no bairro Americana, mas moro numa parte um pouco mais alta, e foi água no meu pátio em lugares que nunca tinha ido. A gente tem amigos com a mesma situação. A gente tem, como eu disse, a gente está gravando na noite de sexta-feira, dia 19, e ainda tem gente sem luz na cidade. Então já são aí toda quarta, toda quinta, e daqui a pouco vai estourar aí 24, 48, mais 24, 72 horas. E ainda não tem previsão para volta de alguns lugares, né? Isso, daqui a pouco a gente vai ter 72 horas sem luz em alguns bairros da cidade. O jornal que eu trabalho, inclusive, teve que pedir sala comercial emprestada em outro lugar para poder fechar a edição. Na manhã de quarta-feira eu percorri alguns bairros da cidade. Aparentemente, para quem mora em Alvorada, da Avenida Getúlio Vargas para baixo, Barra Americana, Cedro, Umbu, Salomé, parecem ter sido os bairros mais atingidos, mas a gente tem bastante registro na Interosul e na Aparecida de problemas também. Dezenas, para não dizer, talvez tenha chegado ao nível de centena, árvores caídas, postes caídos,
Para quem mora aqui na Americana, Batatinha Esportes, que é uma quadra muito conhecida de futebol, destelhada. Passarinho Esportes, lá mais próximo da entrada da cidade, também destelhada. Árvores que caíram de derrubar casa, assim, não é nem árvores pequenas, árvores grandes, árvores de muitos anos, que chegaram a derrubar casa, né, em alguns bairros. Na rua Viamão tem árvore que derrubou casas, tem ruas que estão intransitáveis devido a poste caído, devido a árvore caída. Foi realmente um temporal que, obviamente, eu sou um cara jovem, de 29 anos, o Matheus tem 28, mas talvez, eu não lembro de ter visto um temporal tão forte assim, acredito que o Matheus também não lembra de ter visto um temporal nesse nível de estrago, assim, na cidade. E o que é uma lástima, assim, a gente vê muita gente procurando telha, madeireiras, diversas madeireiras que registraram falta de material de construção, porque foi muita procura. A prefeitura, através da Defesa Civil, está retirando as árvores, está distribuindo lonas para quem entrar em contato com a Secretaria de Obras e Viação, Obras e Infraestrutura, desculpa, que é o novo nome, que fica na rua Maris Barros, para quem conhece, aqui no bairro Americana. Assim, um estado que Alvorada, infelizmente que a gente nunca tinha visto, mas infelizmente a gente viu uma situação dessa, assim, diversas pessoas que perderam muita coisa mesmo, assim, que fica, ao mesmo tempo que, obviamente, a gente também não vai sair execrando o poder público, porque foi um temporal que não foi um caso isolado de Alvorada, né, mas existem críticas que precisam ser feitas, né. A gente viu que existem bocas de lobo que precisam ser desentupidas, a gente viu que a Ceres, que foi vendida por Grupo Equatorial, não dá conta da demanda, porque Alvorada, Porto Alegre, diversas cidades que estão há dias sem, como a gente está beirando 72 horas sem energia elétrica. Questão daqui a pouco até a Secretaria de Meio Ambiente, sabe? Quantas árvores será que na cidade que não estão condenadas, que daqui a pouco não precisa ocorrer uma vistoria, alguma ação de poda, uma ação de averiguação, porque num novo temporal a gente vive um efeito climático, o Matheus entende muito bem, vai entrar no efeito climático daqui a pouco, que é um efeito climático de chuvas, né, de fortes ventos e tudo mais. Então é preciso uma atenção do poder público. Obviamente ninguém vai culpar aqui o poder público pelo que aconteceu, mas para se precaver, para que se amenizem os prejuízos no futuro, né, Matheus? A gente não sabe o quão normal vai se transformar esses eventos climáticos aí, essas catástrofes, né? A gente sabe que Porto Alegre já passou por vários problemas, né? Nas enchentes ali de 1941. Pode ser que Alvorada também tenha sofrido, mas como talvez não fosse um município da época, também não tenha sido noticiado, né? A gente não sabe muito bem como acontece, mas para quem saiu de casa um dia depois do temporal, eu trabalho em Porto Alegre, né? Na Avenida Farrapos, então ir da minha casa, que é na Cedro, ali na Salomé, até o trabalho, infelizmente eu não consigo viver do podcast ainda, né? Ainda, mas era uma zona de guerra, né? Era uma zona de guerra, árvores no chão, postes no chão, telhados no chão, o posto ali da parada 53 ali, né, Gui? Acho que é 53 ali, né? Cara, a cobertura do posto quebrou, tava torta em cima do posto, são cenas horríveis, né? E tirando o fato de telhados, casas que se destelharam, móveis que foram perdidos, mais uma vez, né, a gente já vem do histórico de enchentes aqui, no município, muita gente perdendo, e sem contar que 72 horas aí sem luz não sobrevive nada na geladeira, né? Muita gente ali com seu rancho, com comida, com gente mais jovem, né? Então é difícil a gente saber, né, o que a gente pode falar. Sim. Não, é uma situação muito crítica que a Alvorada viveu e está vivendo. A gente sabe, né, que existem algumas questões que precisam ser resolvidas. Como eu disse ali, tem uma questão numa casa ali próxima à Rua Salgado Filho, que a árvore caiu por cima da casa e quebrou a casa. Então, tipo assim, é o que tu falou, perdeu o produto de lá dentro, a gente perdeu casa, a gente perdeu muita coisa. E a gente vê as consequências disso, né? Porque, por exemplo, a gente está gravando esse programa na sexta-feira. Hoje havia marcado, não sei como é que foi, se houve engajamento, uma manifestação em frente à CE. Ontem, a Ponte da Gleba, que é a divisa de Alvorada com Porto Alegre, teve moradores que botaram fogo na ponte, manifestação para voltar energia. Próxima parada 43 ali,
perto da Corsã também houve uma manifestação, porque inclusive o abastecimento de água correu risco, né? Porque na parte das bombas até a luz já voltou, mas existem locais de Alvorada que não. E a população está indignada, né? Está indignada pela falta de assistência. Até que acredito eu que a falta de assistência que a população está indignada não é referente à prefeitura, é referente à CE. Mas realmente foi um estrago que CE é Grupo Equatorial, né? CE Equatorial, foi, isso, que foi privatizado, o Grupo Equatorial que está administrando hoje, né? Vou deixar bem claro isso. Grupo Equatorial é esse que teve que trazer reforços para poder atender aqui o Rio Grande do Sul. Veio mais ou menos 50 funcionários, porque o Grupo Equatorial é um grupo que trabalha no Brasil inteiro, né? Ele não é um grupo que só trabalha aqui em Porto Alegre. Então, quando acontece um problema, tem que trazer gente de outro lugar, porque é o seguinte, foram mais ou menos 60 funcionários que vieram para atender o Rio Grande do Sul, e foram mais ou menos 60 funcionários que foram demitidos quando a Equatorial assumiu o controle da CE, né? Então é no mínimo estranho ser falado isso, né? Uma privatização aí que é no mínimo complicada, porque quem sabe, né? Quando tem um problema na luz é difícil reaver. 3, 4 dias sem luz é terrível. As pessoas têm que viver de qualquer forma, e uma empresa que é o básico, um monopólio natural, né, que é a energia elétrica, você não tem a opção de contratar uma outra empresa. É só a CE Equatorial que pode te prestar esse serviço, porque rede elétrica é caríssimo de se construir. Uma empresa que vai lá e compra, sei lá, talvez a um preço que não seja justo, mas daí a gente já vai estar entrando numa outra seara, uma rede já pronta, né? Mas, infelizmente é o que temos. A população está indignada e com toda a sua chancela possível, porque assim, quem não estaria indignado, né? Só fazer um serviço, um trabalho de empatia e se colocar na pele de quem está sofrendo aquilo ali, né? Que é uma coisa assim terrível, tu ficar 4, 5 dias sem água, sem luz, sem saber o que tu vai poder fazer, o que tu vai poder comprar. Muita gente já tinha comprado, gastado seu dinheiro e agora vai ter que estar comprando comida fora, alguma coisa assim, ou dependendo de parentes para poder manter a comida, né, utilizável. É uma situação terrível que vive o nosso estado aqui, né? Só que parece que nós fomos abandonados, né? Querendo ou não, o município de Alvorada sofreu muito e sofre muito com desastres climáticos, né? Isso que é um problema, essa pauta ser cada vez mais assim recorrente aqui, né? A gente já falou, o podcast está, o quê? Não fechou um ano, né, Gui? Não, fechamos em abril. Fechamos em abril 1 ano e a gente já falou quantas vezes aqui de desastres, de problemas que a gente sofre, né? Tá certo? Foi uma em 1 milhão que acontece, né? Choveu 70 milímetros em 1 hora, que era o esperado pro mês inteiro. Só que uma árvore para cair, dependendo da árvore ali, a gente tem que ver também o que as secretarias estão fazendo, né? A Secretaria de Obras, que é agora, como é que é o nome mesmo? Fiscalização de árvores seria a Secretaria de Meio Ambiente, de fazer uma averiguação de poda de árvore. É a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Então, 2 secretarias aí que estão envolvidas na manutenção também dessas coisas, né? Que também tem que ser cobrada, né? Pode ter sido uma coisa que a gente pensa assim, não, mas não vai acontecer mais. Vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Não, com certeza. Por mais que a gente acabou entrando um pouco na questão do estatal, de privatização, que é algo que nós somos contrários e deixamos registrado isso, a gente sabe que não passou pela Prefeitura de Alvorada esse ato de privatização, mas passa pela Prefeitura de Alvorada e pela Câmara de Vereadores o ato de cobrar e fiscalizar. E isso tem que ser feito. A gente tem que sim cobrar de Prefeitura e cobrar de Câmara de Vereadores de que se fiscalize, se reivindique e se chame os representantes da Equatorial com audiência pública para entender o que aconteceu. Porque se eles não tinham condições de assumir a demanda do Rio Grande do Sul, então que não concorrência ao processo licitatório, ao leilão que serviu para comprar a CE. E a gente viu também cenas, assim, para não dizer ridículas, né? Para não usar um adjetivo tão idiota, assim, né? Tão vulgar, eu diria, né? O prefeito de Porto Alegre ele também reivindicando coisas que ele não conseguia falar com os diretores da Equatorial. Se o de Porto Alegre não conseguiu falar, Gui, imagina o nosso prefeito Apolo aqui, coitado já idoso. Com todo respeito ao Sebastião Melo, se ele tiver que pedir doação de motosserra, é porque acabou a cidade, né? Mas aí nós vamos da ponte pra lá daí, né? Da ponte pra cá é nós. Se da ponte pra lá já é difícil, imagina da ponte pra cá.
né? Alvorada é um município empobrecido, né? Do Rio Grande do Sul, só que é atendido também, e também deve ser atendido na mesma padrão de qualidade, né? Que é demandado de Porto Alegre. Não é porque nós somos uma cidade ao lado da capital que a gente é menor que eles. Nós não somos em nenhum ponto menor. Esse povo aqui trabalha muito e quer o mínimo básico para poder viver numa sociedade moderna urbanizada, né? Isso, a SE tinha a obrigação de entregar, assim como daí o que cabe ao município. E eu acho que a parte da defesa civil está sendo feita, doação de lonas, atendimento da comunidade. Até onde vê a Secretaria de Serviços Urbanos também está retirando galhos, está fazendo a desobstrução de vias. E a gente precisa parabenizar isso que está sendo feito. A Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos e a Defesa Civil estão trabalhando. Mas cabe agora, como no momento de fenômenos climáticos que a gente está vendo, que o Matheus ainda vai explicar daqui a pouquinho na próxima inserção dele. Nós vamos contratar um biólogo para poder falar com o público. Não tem por que eu também falar só pelo que se lê na internet, né? Isso. Vamos cancelar a fala do Matheus sobre o El Ninho ou La Nina? O que seria esse ano? El Ninho. Vamos cancelar essa fala, mas assim... Até porque já foi falado, né? Isso. Escute os episódios anteriores. Exatamente. Não tem por que fazer uma redundância. Isso, tá certo. Mas porque existem trabalhos de prevenção, como seja limpeza de bocas de lobo, seja fiscais do meio ambiente, fazer uma vistoria em árvores da cidade, não sei como é que funciona esse processo, mas para se trabalhar para prevenção. Obviamente, com um temporal como esse, não tem como prever, o estrago vai acontecer, mas a gente tem como amenizar os estragos. É uma contenção de danos. Isso. Né? E eu acho que é isso que esse bloco, que foi um pouco mais extenso, busca defender. A gente em nenhum momento aqui quer criticar o poder público, pelo menos a parte municipal, né? A CS, o Grupo Equatorial, sim, a gente critica. Que não é poder público. Isso. É uma empresa privada que está operando coisas que foram criadas pelo poder público. Isso. Mas assim, a gente serve esse bloco mais como, obviamente, uma denúncia, um relato dessas indignações, desses casos que aconteceram, mas também para alertar, porque assim, devido às condições climáticas, seja deste fenômeno, o El Niño que a gente está vendo, seja de todas as questões de mudanças climáticas que o Brasil está vivendo e de como existe um movimento, até daqui a pouco da galera sair de determinados lugares, a gente sabe que o nível do mar está aumentando, a gente vai entrar num papo que a gente até nem tem conhecimento para falar, mas o quanto é importante reduzir os danos, trabalhar para amenizar esses problemas e tentar transformar um pouco, por mais que esses temporais vão causar estragos, tentar diminuí-los, né? Exatamente, tu compreendeu tudo que eu queria falar, né? Claro, a questão climática, né? A gente tá em um ano aí de El Niño, mas é bem difícil a gente falar sobre isso muito, né? Então, assim, o teu resumo foi muito bom. E para não dizer que a gente só fala coisa ruim aqui, agora eu vou trazer um especialista, que não foi contratado, Marçal, mas é o seguinte... Tu mereces o mundo por esse tempo que tu tá disponibilizando para nós. Eu e o Gui, a gente só tem a agradecer, a gente já agradeceu 1000 vezes e vamos agradecer mais 1000 vezes por ter um cara com esse gabarito falando para nós aqui, tirando seu tempo, né? Que é um tempo caro, né? A hora cara, né? Um contrato caro que o da Ponte pra cá fez. Então assim, ó, fiquem com essa resenha do Marcelo, esse artigo falado dele. Isso, nosso carnavalesco, nosso diretor do IFE, que está inclusive alçando voos maiores, tá? Em breve nós vamos noticiar isso, estamos procurando voos maiores. Nem sei se podemos falar, mas... mas nós vamos falar daqui a pouco. Não vai ser hoje, talvez, no programa de fevereiro, nós vamos falar. Então, Fábio, fala o que tem para falar para nós. Olá, galera da Ponte pra cá, sou Fábio Marçal, estou aqui com o primeiro passe livre de 2024 para conversar com vocês sobre elementos que tocam no mundo, no país e tem reflexo na nossa querida Alvorada. Hoje quero retomar com vocês o finalzinho de 2023, 28 de dezembro, data que se comemora 15 anos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os Institutos Federais são uma política pública de educação que foram criados em 2008
pelo então governo Lula, que deram uma chacoalhada e uma transformada bem importante na educação profissional do nosso país. Historicamente, os cursos técnicos sempre foram direcionados aos setores populares, aos mais pobres, com a ideia de que este fosse o limite para sua formação acadêmica ou formação escolar. Ou seja, aos pobres, curso técnico seria o teto. Aos ricos, a universidade. Além de ter essa dicotomia e este elemento extremamente restrito de formação aos pobres, tinha uma concepção também de que o curso técnico deveria formar pura e simplesmente um profissional para exercer uma determinada atividade no mundo do trabalho. Metaforicamente, a gente dizia que o curso técnico se ensinava a apertar parafuso. Os institutos federais vieram com outra lógica dentro de outros princípios. Vieram com a ideia de que o curso técnico ele tem que também estar atrelado a uma formação humana integral. Que antes de ser um grande profissional, tu tem que ser um grande cidadão, que tem que ter acesso à filosofia, a reflexões artísticas, a produções artísticas, a história, a sociologia, enfim, todos aqueles elementos que nos constituem enquanto ser humano. Então tem uma grande transformação formativa com o advento dos institutos federais, além de uma expansão territorial muito significativa. Os institutos federais hoje chegam nos lugares mais distantes dos grandes centros, ou seja, se interioriza, uma política que se interioriza e chega nas periferias das grandes capitais. E aqui é um elemento importante, porque ele chega em Viamão, tem Instituto Federal, campus de Instituto Federal na Restinga e tem um em Alvorada. Óbvio, pela minha relação intrínseca a esse campus, o Instituto Federal em Alvorada, por trabalhar ali, está desde a sua origem, eu falo com muito romantismo, inclusive, sobre esse processo. Mas não tem como ser diferente, não consigo ver diferente. É muito grande a transformação que o Instituto Federal traz na vida das pessoas em Alvorada. Ali se tem ensino médio, cursos técnicos, cursos superiores, pós-graduação, enfim, tem um leque de possibilidades dentro de uma perspectiva pública e de direito à educação que é inimaginável, parecia inimaginável para quem atua em Alvorada, vive em Alvorada, está na educação em Alvorada há bastante tempo. A gente nunca imaginou que teríamos uma graduação pública, gratuita e com muita qualidade no nosso território. Aliás, o Instituto Federal em Alvorada ele se localiza na região mais populosa da nossa cidade, uma região com índice de desenvolvimento humano muito precários, como toda a nossa cidade. Atua então ali na entrada do 11 de abril, no caminho para Umbu, num bairro chamado Campos Verdes, e através da sua atuação tem construído grandes transformações em Alvorada. Gente, num país que nega direitos para nós, o direito à educação abre portas para outros direitos. Através da educação, e aí estou pegando o exemplo dos institutos federais, a gente tem acesso à arte, à cultura, o direito à arte, direito à cultura, direito à formação profissional, enfim, são outros direitos que se abrem a partir do Instituto Federal. Por isso, a minha fala hoje é festiva, é comemorativa, de fortalecimento dessa política pública que agora parece que o novo governo Lula, acena com perspectiva de expansão, de colocar mais unidades dos institutos federais em outros territórios. Hoje são aproximadamente 640 campos espalhados pelo Brasil, um importante em Alvorada, que deve se fortalecer também com essa expansão, porque aí vem mais recurso, mais profissionais, ampliação de prédio para atender mais gente. Viva o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, viva os institutos federais, viva o Campus Alvorada e um salve muito grande para essa política pública na nossa cidade, no Brasil, e que transforma tanta
tanta vida. Um abraço. A próxima pauta, a gente vai conversar um pouco sobre dinheiro. É uma coisa que afeta o bolso do alvoradense, principalmente o alvoradense que utiliza a RS 118. É uma pauta que acho que ela até, de tanto tempo que ela é presente na vida do alvoradense, ela até dispensa apresentações, né? Que é a questão do projeto do pedágio da RS 118. Eu acho que qualquer alvoradense em sã consciência é contra esse projeto, né? A gente bate na tecla de que a Alvorada é um dos menores PIBs do estado, não é para desmerecer a Alvorada nem nada, né? É só para falar uma realidade. O povo da Alvorada sofre com esses problemas, né? Sofre muito com o problema de dinheiro, a gente sofre muito porque é um município empobrecido e, além disso, para transitar dentro do nosso próprio município, agora querem que cobre um pedágio, né? Inclusive, o governador Eduardo Leite era contra a criação dessa praça de pedágio, assim como outras pessoas aqui do município, acho que daqui da Alvorada todo mundo é contra, é uma pauta que une a cidade ser contra, assim como o pessoal do município de Viamão, né, também tem um movimento bem forte sobre isso. Claro, os pormenores, o Guilherme vai entrar nessa seara, mas a gente pode falar que o podcast da Ponte pra Cá também é contra, né, e não importa se o nome do pedágio vai mudar para Free Flow, né? É um pedágio igual, ninguém quer pagar por usar uma rodovia pública, né? Que também é uma rodovia que não tem uma manutenção necessária, né? A gente sabe, ela está ali beirando o nosso distrito industrial, né? Separa também uma parte do município, né? Corta no meio uma parte do município, uma via que é utilizada para transporte de cargas, escoamento do nosso distrito industrial, que é uma via super importante que pode ser travada por causa de um pedágio, né? Todo esse custo do escoamento de carga vai aumentar se tiver um pedágio, né? É uma coisa que tem que ser colocada em pauta, porque é, no mínimo, para dizer, um absurdo, né? A criação de uma praça de pedágio ali, que é no meio de dois municípios que estão intimamente ligados. Para quem não sabe, a Alvorada já fez parte de Viamão, né? A gente tem um mosquito aqui para corroborar, né? O nosso Fabiano, que pode fazer um dia uma conversa sobre isso no espaço dele, mas ele faz o que ele quiser, né? mas acredito que seja isso, sabe? Não tem como um alvoradense ser a favor do pedágio, né, Gui? Isso, é. Para quem não sabe, é difícil quem não saber, porque essa pauta, como o Matheus disse, foi pauta durante muito tempo. O pedágio foi anunciado no plano de concessões do Estado. Após muita pressão, o governador Eduardo Leite, em período de campanha, na última eleição, da reeleição dele, que ele disse que não é reeleição, mas foi reeleição, obviamente, né? Então, daqui ele não vai poder concorrer de novo, é porque ele foi reeleito, né? Se ele não pode concorrer mais uma vez, a reeleição, o processo dele já foi. Mas ele assinou um documento junto com o movimento RS 118 sem pedágio que ele não instalaria a praça de pedágio. Essa pauta voltou à tona, como o Matheus estava falando. No plano de concessões, a RS 118 segue no plano de concessões. Está sendo cogitado esse sistema Free Flow, e ele alegaria que ele prometeu pedágio, que não teria pedágio, mas Free Flow não é pedágio. Mas é o que o Matheus falou, né, gente? Não me interessa se vai ter uma pessoa pagando, se vai ter uma cancela que eu vou ter que passar ou não. Eu não quero pagar por andar por uma rodovia que não é duplicada, que a sinalização é ruim, que vai prejudicar o acesso de das três cidades mais pobres do Rio Grande do Sul, porque Alvorada e Viamão estão entre as três cidades com o menor PIB per capita do estado. Eu não lembro que a segunda, tem uma entre as duas. Alvorada e Viamão, agora que tem o seu distrito industrial sendo desenvolvido, né? Alvorada recebendo empresas, Viamão recebendo empresas, agora a Alvorada vai ser penalizada, sendo que da 118 ali de Gravataí até Sapucaia foi toda duplicada com recurso próprio, sem pedágio. Se opta por pedagiar, então pedagiou o que eles já fizeram, por que a Alvorada vai ter que ser prejudicada agora?
Então quer dizer que até de Sapucaí e Gravataí não precisa pedágio. Ali o Estado vai pagar. Agora nós que somos as cidades mais pobres, que estamos agora desenvolvendo, isso que a gente nem vai entrar no mérito, que existem cidades, por exemplo, a Gravataí recebeu uma grande empresa, que foi a GM. Gravataí, o Distrito Industrial de Cachoeirinha recebeu investimento. São distritos que são estaduais e que tem grandes empresas. Alvorada também é Distrito Industrial do Estado e Viamão também. A gente foi prejudicado e agora vamos ser de novo prejudicados, de novo penalizados. E o governador fez uma promessa, assinou um documento com a população. A gente sabe que a Alvorada, a deputada estadual Estela Farias, lidera o movimento, faz parte desse movimento e trabalha para ser contra. O Jornal Semana entrevistou o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Sérgio Coutinho, que também alega ser contra, diz que a administração municipal é contrária. Márcio Barcelos, que é secretário de Planejamento e é o pré-candidato a prefeito pelo PSDB, partido do governador, também diz ser contrário. Então o município, aparentemente, independente, é o que tu falou, independente se tu é da pauta que tu aborda, se tu é de direita, se tu é de esquerda, em Alvorada se existe uma união, é contra o pedágio 118. Isso não temos dúvidas. Se existe uma união da cidade, é contra o pedágio 118. E enquanto isso, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Daí cabe a nós, como podcast, denunciar, o Jornal Semana denunciar, para que não aconteça esse retrocesso para a cidade, que agora está se desenvolvendo, a gente ser prejudicado de novo, né? Inclusive a administração municipal fala e alega que o secretário de logística do estado, que é o Gilberto Costela, que foi, acho que se não me falha a memória, um dos deputados mais votados na eleição de Alvorada, se comprometeu à contrariedade do pedágio. Então a gente trabalha para que isso aconteça e que a Alvorada não seja prejudicada de novo. Então que o pedágio não seja instalado na 118, né, Matheus? É bem o que tu falou. Na realidade, uma coisa que a gente tem que cobrar é assim, quando que vai ser o momento da Alvorada se desenvolver economicamente. Né? A gente é um município que tem uma população grande, né, para os municípios de Alvorada. A gente é um município que está querendo atrair empresas. Inclusive a gente já noticiou aqui a metalúrgica Ciron, que está vindo lá de Santa Rosa, né? Santo Ângelo. Né, se instalando no município justamente por causa dessa posição estratégica que está ali na RS 118, escoamento, proximidade a Porto Alegre. Tem várias vantagens competitivas que tem na Alvorada e que podem ir por água se colocar um pedágio ali no meio da RS 118, né? Querendo ou não, é um gargalo de escoamento, né? A gente tem empresas que sobrevivem ali no Distrito Industrial de Alvorada, escolheram o Distrito Industrial de Alvorada. A gente pode citar ali a Farias, né? É uma empresa que investe no nosso Distrito Industrial. Tem outras também, Stax Estaqueamento também está fazendo um pátio de máquinas ali. A gente tem a CKL, Semi-Robots ali. A gente tem várias empresas que estão lutando para serem lucrativas ali dentro. Então a gente não pode negligenciar essa coisa. Isso, a gente tem que trabalhar, e cabe a nós, como podcast, como eu disse antes, trabalhar para que esse pedágio não seja instalado aqui na cidade, né? Não, esse é um trabalho trabalho mínimo da população, né? Não ter esse pedágio. É um absurdo, né? É um absurdo essa pauta ser ventilada, né? Bem como tu disse, já foi duplicado trechos dessa rodovia que não foram cobrados nenhum pedágio. Tem dinheiro para Sapucaí e não tem dinheiro para Alvorada, por quê? Né? Qual é a diferença de Alvorada para outro município do Rio Grande do Sul? Nós não merecemos ter também uma duplicação, uma melhora na infraestrutura. A gente está sempre delegado a ser um município de segunda classe no Rio Grande do Sul. Qual é o que impede Alvorada de ser um município pujante, um município forte aqui? A quem interessa isso? E se a gente falou de pedágio, agora a gente vai falar de tarifa. E não é também, infelizmente, para o nosso ouvinte, não é também uma diminuição da tarifa, né? Porque, infelizmente, parece que só aumenta as coisas aqui na Alvorada, né? Que é o aumento da tarifa de ônibus da Soul, né? A nossa empresa de ônibus, que também já foi notícia aqui no podcast. Também é uma empresa que dispensa apresentações, né? Pelo mal e pelo bem. Mas é a empresa que temos aqui, teve um aumento da tarifa. O Gui vai apresentar melhor, né? Vai trazer os dados, os balanços, para ver se o aumento foi acima ou abaixo da inflação, se realmente o nosso município, o usuário do ônibus está tendo um ônibus com ar-condicionado ou não, né? Porque ele já está com todos esses dados na mão.
E fica a minha crítica aqui novamente, né, ao aumento do custo de vida do alvoradense, né? Que é a ideia do pedágio, a ideia da tarifa, a ideia de que o alvoradense tem que ser taxado, né? Parece que é uma sanha, né, dentro da administração pública de que o alvoradense ele necessita ser taxado. Mas se tu for taxado abaixo da inflação, tudo bem, é um ganho para ti. Como o dado que o Gui vai trazer, se sim ou não. Vamos esperar o que ele vai falar. Olha só queria te perguntar uma coisa, Matheus. Teve um dos primeiros programas, acho que foi no primeiro, segundo, no máximo terceiro programa, tu tinha o costume de dar conselhos à população. E um conselho que tu deu foi que a população deveria comprar uma bicicleta. Baseado nos aumentos, tu acha que esse conselho segue atual? Eu diria que sim, né? Mas é que tudo depende do trajeto, né? A gente estava falando de um ônibus municipal, né? São trajetos menores, né? Vale mais a pena. Daqui a pouco, vale mais a pena agora comprar um patinete elétrico, né? Para utilizar esse novo modal, alguma coisa assim. Só que também tem que tomar cuidado, porque pode acontecer uma tempestade e ficar inviável de passar. Mas o fato aumentou a passagem de ônibus. Quanto aumentou? Bastante. Qualquer aumento é bastante. Porque nós não queremos pagar isso. A gente quer pagar a passagem de ônibus de 2010. E olhe lá, porque, sei lá, talvez começamos a usar o ônibus em 2010, Gui. Nós como dois jovens aqui. Isso, provavelmente. Mas se perguntar para algum outro ouvinte, talvez ele queria pagar a passagem dos anos 90, dos anos 70, 80, né? O fato aumentou a passagem. E que é notícia por si só, né? Porque aumenta, mexe no bolso do alvoradense comum, né? Isso, para quem não sabe, a Soul aumentou a passagem, agora ela custa o ônibus mais acessível, que é os ônibus que passam pela avenida, que saem da garagem da Soul, custa R$ 6,30, e os mais caros em torno de R$ 7,15, que é os que passam pela Protásio, Ipiranga e outras vias, né? É um aumento que, por mais que fosse esperado, a gente sabe que todo ano aumenta, é uma coisa que está gerando uma certa indignação. A gente sabe que a Assembleia Legislativa e a deputada Luciana Genro já entrou em contato com a Metroplan, pedindo explicações, está cobrando. A Estela Farias, que é aqui de Alvorada também, já fez esse mesmo movimento. E a gente vê um transporte coletivo aumentando o valor. Eu particularmente usei o transporte coletivo na última semana, e é o que tu falou, a gente não tem ar-condicionado, a profissão cobrador já não existe mais, quem cobra é o motorista, e a gente vê um transporte coletivo que não melhora no sentido de investimento, porque diminuiu profissões, inclusive, agora tem um funcionário enquanto antes tinha dois, não tem ar-condicionado, o ônibus não oferece serviços que por lei deveriam oferecer, tá? O ar-condicionado não é mais um item supérfluo, um item opcional, tá? É muito pelo contrário. E a gente tem um serviço que não é ofertado da melhor qualidade e aumentando o preço. Logo no momento que a gente vê assim, que a gente vê num movimento de anos de mais carros na rua, de transportes por aplicativo bombando assim, e se tornando populares, e muitas pessoas dizendo, vamos de novo incentivar o transporte público, porque é menos carro na rua, mais pessoas dentro de um veículo. Tá, mas tá atrativo pagar 6,30 para ir de ônibus até o Lindóia, sendo que de Uber eu vou pagar 10, se eu arrumar um amigo meu vai virar 5 e tá tudo certo? Até onde vale a pena? Até onde o transporte coletivo tá investindo também? Porque é muito fácil tu cobrar mais. Mas eu vou te dizer, do ônibus que eu peguei ano passado, que o valor era X, o que eu peguei retrasado, o que tu pegou em muitos anos, se tu entrar no ônibus agora, tu entrou a última vez há 3 anos atrás, não estou dizendo tu, citando hipoteticamente, o ônibus não mudou até. Então o valor está aumentando, obviamente, a gente sabe que o diesel aumenta, a gente sabe que o salário mínimo aumentou, também não vai ser hipócrita dizer que teve aumentos. Mas até onde houve investimento no transporte público para tornar ele atrativo. Porque, por exemplo, assim, se a gente consegue fazer com que o transporte público movimente mais pessoas, logo, talvez a passagem precisa diminuir ou não precisasse aumentar. Mas até onde está acontecendo investimento das empresas para o transporte coletivo se tornar mais atrativo? Tudo é uma questão econômica, né? No fim das contas, né? Mas o mais interessante da tua fala é o seguinte: o custo diminuiu e o valor aumentou. Porque é um funcionário a menos. Antes tu tinha 2 funcionários em cada carro, hoje tu só tem um, que é o que cobra e que faz o transporte ali, né? A pilotagem, diria, né? Mas isso aqui é surreal de se dizer, né? A frota da Soul
Também não sei se tem um investimento tão grande em ônibus novos, né? Isso aí é um dado que a gente também tem que averiguar, né? A gente também não pode ser leviano aqui e sair falando qualquer bobagem, né? Mas o ponto é, um ônibus sem ar-condicionado em 2024, em janeiro de 2024, que a gente sabe está sofrendo com calor, 30 graus na rua, é o mínimo, não é item acessório mais, né? Há muito tempo já não é mais item acessório. Mas também eu peço que o ouvinte faça um exercício nessa mente. Há quanto tempo você não vê uma linha nova de ônibus? Há quanto tempo você não vê um horário novo de ônibus? A gente só vê diminuição do serviço, diminuição da proposta, diminuição do trabalho, só diminuição, né? E isso aí, o Gui falou muito bem ali de sim, o custo de um aplicativo talvez não seja tão expressivo, tu divide com um amigo e coisa, mas isso aí também onera a folha de pagamento das empresas. Porque as empresas pagam o transporte, né, para a ida e a volta, e isso quando aumenta também diminui a possibilidade de um alvoradense talvez ser contratado. Porque a gente também não pode ser hipócrita e dizer que isso não é levado em conta, a distância de um serviço. E se Alvorada é uma cidade dormitório, né, então que seja fácil de transportar as pessoas para outras cidades, né. Só que daí a gente tem uma pauta sobre pedágio, a gente tem uma pauta sobre aumento de passagem, tudo isso aí para frear o crescimento econômico da cidade, né? E diminuir a proposta de empregos, né? Porque daí daqui a pouco um empresário de Porto Alegre vê, não, tu é da Alvorada, tua passagem é muito cara, eu não vou bancar isso. É assim, infelizmente a gente vê. É que eu acho que o debate, a gente até trouxe para Alvorada, obviamente, o transporte público, porque ele é importante, aconteceu esse aumento mesmo em janeiro e já era algo esperado, mas eu acho que o debate é muito mais profundo e talvez a gente não tenha hoje a capacidade de debater isso, mas é um tema que está sendo debatido a nível de Porto Alegre, a nível do estado, muito forte, que a gente precisava trazer para cá, porque assim, a gente de fato vê um movimento de muito carro nas estradas, nas ruas, trânsito, muita gente. O Matheus trabalha em Porto Alegre e o Matheus hoje sofreu os impactos de um trânsito para chegar para nós gravar. Então, tipo, a gente sabe o trânsito tem, a gente sabe os problemas que a gente tem, mas a nossa opção, que é do transporte, não é uma opção atrativa financeiramente e nem... Eu não sei se é estruturalmente a palavra, tá ligado? Mas eu acho que assim, não tem ar-condicionado, os horários são muito espaçados, não é confortável, talvez, tem muitos problemas, sabe? E eu acho que, no verão a gente tá vendo isso, a gente tá gravando esse programa às 10h30 da noite, tá 26 graus eu não sei se sensação térmica, tá? 26 graus, eu acho que tá mais quente. Mas 26 graus agora, às 10h30 da noite, é que a gente está gravando nosso programa. Imagina como é que estava de dia, sabe? Então, talvez essa pauta não seja uma pauta tão longa, tão prolongada, mas é uma pauta que precisa ao mesmo tempo ser alertada, sabe? Porque alguém precisa em algum momento, especialistas, a gente sabe que a nível municipal também existe um problema muito grande. A Souta assumiu o nível municipal emergencial, porque a gente não tem uma empresa que está tocando o município também. A Souta tocando emergencialmente o município. Então a gente sabe que isso é um problema que é óbvio, como o Matheus disse, nível mundial, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Alvorada é muito grande, mas esse debate precisa ser feito em algum lugar, tá? E Porto Alegre, o Rio Grande do Sul como um todo, foi protagonista disso no passado. A gente sabe que teve a Carris, que hoje também está no processo de ser privatizada, que foi referência no processo do transporte. Então, eu não estou cobrando que a Alvorada seja Porto Alegre nos anos 2000. Isso, mas que precisa ser debatido isso e ser pensado isso para que a gente não sofra com esse problema. Daqui a pouco a gente vai ficar sem transporte coletivo. E as poucas pessoas que usam vão ficar sem, e isso vai ter um impacto em nível de mobilidade urbana, em nível até ambiental e climático muito grande. Então, por mais que seja um debate talvez raso, só aumentou a passagem, ele tem consequências muito grandes e pesadas para o futuro. O ouvinte também tem que ter. É a questão do exercício de se colocar no corpo do outro, né? De o seguinte: mas por que eu vou me preocupar com isso se eu tenho meu carro? A mim não me afeta. Só que daí tu pega um transporte público, tem o quê? 40, 50, 60 pessoas dentro, às vezes, de ônibus, que se não existir isso, são pelo menos 50, 60 carros a mais na rua.
E a noção disso em uma avenida como as da Alvorada aqui, das mais movimentadas, é surreal. O impacto no trânsito. A gente pode falar de 40, 50 minutos a mais, né? A Val sucumbiu e, querendo ou não, é uma coisa que a empresa reclamava muito, a questão do transporte por aplicativos, né? Que afetou também, né, o operacional dela, porque a empresa alegava que não existia demanda mais também, né, de certa forma. Só que não é economicamente viável que todo usuário da SOU utilize um aplicativo. É surreal a gente falar o óbvio, né? Tu vai colocar quantos mais carros na rua, quantos mais motoristas de Uber na rua, né? Ou aplicativos, né? Já que a gente não está sendo pago por ninguém, né? E não seremos nunca também, né? O jeito que a gente compra a briga, com certeza não. Mas, cara, é surreal ter um ônibus, pega ali, eu moro na Salomé, né? E pega o Salomé na Ponta da Cedro, que já vem lotado às 6h30 da manhã. Vou de pé e eu estou na Salomé, querendo ou não, próximo à Salomé, né, Maria Regina, mas estou na Salomé. E já vem lotado às 6h30 da manhã e tem só um ônibus, não tem o segundo ônibus indo atrás mais vazio. Não, é um ônibus só, um carro só, e que se dane a população. Se não é economicamente viável isso, olha, cara, o usuário tem. O pessoal tem que se locomover em vários horários do dia, né? Só que nunca é ofertado uma linha nova, nunca é ofertado um horário novo, bem como eu falei antes, né? Isso que é estranho falar. Os ônibus estão sendo utilizados, só que a um nível que é insustentável. Um carro já mais envelhecido, daqui a pouco começa a estragar mais. A gente sabe que é difícil o transporte público, mas também não é essa loucura toda de que todo mundo vai poder pegar um aplicativo, né? Muita gente também não tem o poder econômico para estar dentro de um aplicativo toda hora, e depende de ônibus. A locomoção também é um direito básico, né? E a gente tem que prezar por ela, né? Um direito público, né? Dentro da nossa Constituição. Então a gente tem que ter noção de que sim, os municípios, os estados têm que promover isso, a locomoção, a livre locomoção entre os indivíduos. E mais um quadro que a gente está trazendo, uma novidade aqui para o nosso programa. A gente já tinha falado que a gente ia cobrar os projetos culturais que foram aprovados pela Lei Paulo Gustavo, pela Lei Aldir Blanc, qualquer lei que seja de cultura dentro do nosso município aqui. E a gente queria iniciar com chave de ouro, eu diria, né, Gui? Um projeto cultural de uma pessoa que a gente conhece, que é uma pessoa como eu posso dizer, eu não sei qual adjetivo eu posso usar para essa pessoa, né? Porque me fogem palavras para falar sobre ela. O Guilherme vai explicar muito melhor do que eu, porque ele conversou com ela, né? Essa semana mesmo, né? Semana passada. Semana. Conversou com ela para ter mais uma ideia do que ela vai fazer, o que ela vai apresentar, e também pro pessoal entender aonde está indo o dinheiro público, né? Investido aqui na Alvorada. Isso aí, gente, a Tainá Rosa, para quem não conhece, ela é uma menina aqui de Alvorada, professora da rede, não sei se ela é servidora concursada ou contratada, mas ela é professora da escola Hilário. Ela ganhou o edital, em primeiro lugar no edital de demais áreas culturais, no valor de R$50 mil, para desenvolver um projeto chamado Alvorecer em Terreiros. Para quem não sabe, Alvorada, muito se diz, e ela vai tentar comprovar isso, ou comprovar isso, muito se diz que Alvorada, depois de Salvador, é a cidade com o maior número de casas de religião de matriz africana do Brasil. Isso é uma coisa que se tornou quase um folclore. Isso, quase folclore. E ela vai tentar comprovar isso. Ela está fazendo um levantamento e o Alvorecer em Terreiros nada mais é do que um fotolivro que ela vai mapear todas as casas de matriz africana, de religião de matriz africana que existem em Alvorada. Segundo o levantamento, até a manhã de terça-feira, quando eu conversei com ela, já eram em torno de 200, e ela segue nesse mapeamento. Se a gente parar para pensar que Alvorada tem menos de 200 mil habitantes, é quase que uma casa a cada 1.000 habitantes. E ela vai lançar esse fotolivro, a expectativa é que lance em maio esse fotolivro, e além do fotolivro, uma exposição fotográfica no Céu das Artes, feita com fotos de um fotógrafo que é muito amigo do Matheus, que é o Vulto, que o Matheus sabe quem é, e pode falar um pouco dos trabalhos. Ele tem foto no Margs e tem diversos trabalhos envolvidos, onde nessas fotos ele vai registrar alguns eventos, alguns atos religiosos que as religiões de matriz africana fazem,
e vai expor durante em torno de 2 meses no Céu das Artes, além de ter todo um trabalho sensorial, de utilizar espaço do Céu das Artes para mostrar sons, mostrar cheiros, fazer uma grande exposição sensorial que vai sair em parceria com esse fotolivro, que vai ser distribuído nas bibliotecas e que vai busca assim, mapear as casas de religião africana dentro de Alvorada, né? Um projeto financiado via Lei Paulo Gustavo, como o Matheus citou, e é quase uma coluna, um espaço que a gente está citando, que vai mostrar um pouco do que acontece na cidade, né? A Tainã, ela já é bastante famosa porque ela tem um podcast, né? Que é, como é que é o nome mesmo? A Cor da Voz, feito lá na URGS, inclusive. A Cor da Voz, feito na URGS. Matheus, estudante da URGS, só pra quem... Que, né, traz pessoas do movimento negro, traz pessoas para conversar. Então é uma pessoa que tem uma chancela, né? Tem um currículo que é forte, né? Dentro desses assuntos. E a ideia é ela trazer uma materialidade para essa questão dos terreiros aqui de Alvorada, porque é uma coisa que é falado, mas é falado meio de boca a boca, assim, né? Que Alvorada é uma cidade que tem muito terreiro, tá? Todo mundo sabe disso. Mas agora, quantos tem mesmo e quem comanda esses terreiros, isso a gente não sabe. Sim. E é aí que a gente entra. E como encerramento aqui dessa pauta, que é uma pauta super importante, a gente já falou muito sobre a Paulo Gustavo, é assim, ó, desejar sorte. E para uma pessoa que talvez não precise de sorte por causa que tem competência, né? Que é, Tainã, faça um bom trabalho, entregue um bom trabalho, que a gente sabe que o teu nível de entrega é ótimo. Então assim, é chovendo molhado dizer que tu vai entregar uma coisa boa. Então assim, ó, boa sorte, bom trabalho. Isso, não, e assim, ó, assim como a gente está falando da Tainã, a gente deseja boa sorte para todos os produtores culturais que tiveram projetos aprovados. E assim, a gente tem um mapeamento que a gente está fazendo aqui de alguns projetos, mas se você nos escuta e a gente não lhe procurou ainda, nos chame, Guilherme Wunder, Jornal Semana, Matheus Machado, estudante da URGS aí, morador da Cedro, que a nossa ideia é divulgar e acompanhar todos os projetos financiados via Lei Paulo Gustavo no município, e depois via Lei Aldir Blanc 2, para poder ajudar até na divulgação, né? Não é uma ideia de cobrança, é uma ideia de fazer com que esses projetos cheguem mais gente, porque tanto eu quanto o Matheus, a gente tem uma ideia de que os projetos têm que acontecer em Alvorada, ser feitos em Alvorada, movimentar a cultura de Alvorada. Alvorada tem muita gente que faz cultura e muitos desses projetos acabam não chegando em todo mundo, né? Então, obviamente que a gente não é tão grande assim, talvez a gente tenha uma pretensão absurda, mas a gente quer que, se mais uma pessoa ou duas conhecer o projeto graças a nós, acho que a gente já fez nosso papel, né, Matheus? É isso mesmo. A gente já falou sobre tarifa, a gente já falou sobre pedágio, agora vamos falar sobre derrota. Uma derrota que o município da Alvorada teve na questão da educação, né? Existe o Fundeb, que é o fundo, né, da educação brasileira, né? Ele repassa aos municípios um valor de verba anual, que é para custear toda a educação que acontece no município. Dentro desse fundo, tem gatilhos de cada município que podem te dar dinheiro a mais dentro do orçamento. Esses gatilhos, geralmente, eles dependem do desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Né? Para quem não sabe, o Enem ele é uma prova que verifica o nível que está na educação daquele município, daquele determinado município. Ele não serve só para te entrar numa faculdade, não serve só para te se formar no ensino médio e talvez, num futuro próximo, entrar num serviço público, né? Por causa dos concursos unificados que o governo está planejando. Mas o ponto é o seguinte: a Alvorada, assim como todos os municípios do Brasil, estava concorrendo a esse plus, né? Como o Guilherme bem botou na nossa reunião de pauta, que é um a mais, né? Que é o VAR, depois ele vai explicar um pouco melhor, né? Mas a Alvorada, ela não conseguiu chegar a esses pré-requisitos, que são requisitos socioeconômicos, culturais, raciais, que medem, né, o nível da educação pública aqui no nosso estado. É uma notícia ruim, péssima, né, porque diminui o nosso orçamento da educação. Educação essa que já é bem difícil, né? A educação pública a gente sabe que já é sucateada, as escolas precisam de investimento, precisam de muitas coisas, então é um dinheiro a menos, né? É mais uma pauta negativa que a gente traz para vocês, mas infelizmente é a verdade, é o que ocorre no nosso município, e a gente também tem que fazer um balanço de ver o porquê que não aconteceu isso,
o porquê que não aconteceu essa verba, a liberação dessa verba, quais são os problemas que a gente tem que sanar, porque a gente sabe que a educação pública hoje é um incêndio que precisa ser sanado, apesar do bom trabalho dos administradores, dos professores, dos secretários de escola, dos diretores de escola. A gente sabe que o dinheiro é o ponto principal, né? Sem investimento a gente não consegue ter um bom resultado. E é uma notícia mais triste ainda, por causa que o valor estimado era que 3 bilhões, né, Gui? É que assim, o que acontece? O Alvorada não, todo o país, esses 3 bilhões seriam divididos em todo o país, né? Não foi divulgado quanto exatamente a Alvorada receberia, porque só foi divulgado os municípios que ganharam. Obviamente, acredito eu que o recurso ia ser dividido por muitos municípios. A gente sabe que mais da metade dos municípios do país não ganharam, e isso é muito triste para a educação do país, não só de Alvorada, obviamente. Mas a gente fala de Alvorada, o nosso podcast é da ponte para cá, né? Então, aqui no caso de Alvorada, a Alvorada não ganhou esse valor, esse VAR, que seria o valor aluno ano resultado, devido a essa questão do Enem e tudo mais, como tu citaste. E o que acontece? O critério que prejudicou a Alvorada foi que a Alvorada não apresentou a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas no Enem. Essa é a justificativa que o governo federal deu para a Alvorada não ter ganho. Existem algumas pessoas que alegam que teve um outro critério que a Alvorada também não teria ganho, que era a questão da gestão democrática nas escolas. A Alvorada hoje não tem eleição nas escolas. Mas, segundo o governo federal, o ponto que eles eliminaram a Alvorada, ou desclassificaram, a Alvorada não foi contemplada, foi só para a questão social, racial, educacional e tudo mais. Então a gente sabe que a Alvorada não tem eleição nas escolas, que a democracia nas escolas não é uma coisa que existe mais, mas é uma pauta para um outro momento. Especulativo também, isso, né? Porque não tem dados, né, que corroborem essas afirmações, então a gente só está trazendo essa discussão que ocorre no município para vocês também terem uma ideia do que está acontecendo, né? Sim, democracia dentro das escolas é uma pauta super interessante, super necessária também, né? A autonomia estudantil é super necessária também, mas pelo governo federal e daí dados oficiais, a gente não pode afirmar que foi por causa disso que perdeu, né? A gente pode afirmar que perdeu por causa de o quê? Questões de não ter apresentado redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. A grosso modo não conseguiu diminuir a desigualdade social por meio da educação. Isso. Assim, não, como a gente disse anteriormente, não foi divulgado quanto o município iria receber. E assim, a avaliação para isso foi entre 2017 e 2019, 2020 e 2022 ou 2021, não lembro agora. Só que o ponto é, no primeiro ali, 2017 e 2019, 17, 18, 19, a Alvorada alega, a Secretaria de Educação alega que não ganhou porque recebeu uma Secretaria de Educação sucateada da gestão anterior. E aqui a gente não quer entrar no mérito político, nós não vamos entrar numa discussão de A ou B, a gente sabe que existe, infelizmente, e daí eu não estou questionando o lado, talvez quando o lado da direita ganhe culpa, o lado da esquerda ganhe culpa da direita, e infelizmente isso acontece, mas assim, não me interessa achar culpado, me interessa achar solução. Se foi 2017 e 2019, não interessa quem era o secretário entre 2016, 2014 e 2015. Assim como se for ano que vem, a gente não quer ouvir o futuro prefeito culpando o anterior. Tu teve período para trabalhar e para solucionar esses problemas, ou amenizá-los, tu sabia das metas. Isso não é metas que foram criadas hoje. São metas que vêm de muito tempo de criar, que nem assim, a gente sabe que existe a meta da educação infantil. Essa meta que o Tribunal de Contas já denunciou lá por 2012. E todo prefeito, secretário bota a culpa no anterior. Não me interessa quem era o anterior. O que tu fez para solucionar? A Alvorada não conseguiu virar essa chave. E daí, não sei quanto desses 3 bilhões viria. A gente sabe que teve alguns municípios que receberam em torno de 3 milhões, 4 milhões. Pô, a Alvorada, como a gente falou antes na pauta do pedágio, somos um dos menores PIBs do estado. Então, estamos entre os 3 mais baixos. Pô, vamos dizer que seja 3 milhões. Vamos abrir mão disso? Pô, educação a gente sabe quanto a Alvorada precisa, carece, seja por esse levantamento que eu falei agora da educação infantil, que a gente sabe que a Alvorada tem uma demanda reprimida, seja se nós não alcançamos níveis, é porque está muito ruim. Então, por que nós não estamos conseguindo isso? Quando é que nós vamos mudar esse cenário e parar? Porque assim, é muito fácil querer culpar que esse áudio ficou ruim, eu querer culpar o Matheus. O que eu fiz para melhorar esse áudio?
que eu fiz melhor nesse programa? Cara, não me interessa, infelizmente, vamos citar que a gestão anterior foi ruim. Pode ter tido N defeitos, vamos dizer que a educação foi um problema. Tá, não me interessa, o que tu fez pra mudar? E um outro ponto, né? Quem se candidata a um cargo não está sendo obrigado a ser candidato. Ah, e a outra gestão foi horrível, a outra gestão... Amigo, tu é a nova gestão, a gente vai cobrar de ti. Esse aí é o ponto principal. Ninguém obrigou tu a ser prefeito, ninguém obrigou tu a ser vereador. Cara, tu Ou secretário, foi convidado a ser do que quis. Exatamente, ninguém é obrigado a fazer nada nesse mundo. E a gente sabe que um dos grandes problemas estruturais do Brasil é a educação, né? Daqui a pouco o nosso PIB per capita ser um dos mais baixos do Rio Grande do Sul é reflexo da educação que não tá legal no Alvorada. Tu falou, tem denúncia de 2012 para educação básica, que é no mínimo um esculacho, né, na cara da população do Alvorada, né? Claro, a gente queria que a gente estivesse no município de ponta, né? Olha quantas pautas a gente falou de problemas aqui na nossa cidade, quantas pautas a gente fala de problemas na nossa cidade. E não é uma coisa de perseguição, né? Porque a gente já teve programas que a gente fez pautas positivas e a gente sempre deixou muito claro, a gente não tem lado A ou lado B, a gente quer o bem da cidade. Se a gente tiver pautas legais, como a gente vai ter a última pauta do programa, que é a questão do carnaval, que a gente vai vir daqui a pouco, se a gente tem pauta legal, o que a gente quer é gravar um programa só com pauta positiva, só com anúncio legal. Mas infelizmente a Alvorada perder, será se 1, 2, 3 milhões do Fundeb, R$500. Se a Alvorada perder R$100 já é difícil, né? O orçamento é apertado, as receitas já são destinadas a coisas há anos. Então, assim, qualquer elasticidade que tem dentro de um orçamento é sempre bem-vinda, né? Cada coisa a mais, se o governo lança um projeto em que a Alvorada se encaixa, tem que ir lá pleitear, não pode deixar nenhum dinheiro embora. Por isso que a gente batia tanto na questão da Paulo Gustavo, por isso que a gente batia tanto na questão de, tipo, o dinheiro que entra no município não pode voltar para a União, porque o nosso município precisa desse dinheiro, precisa de qualquer programa do governo. Se o governo federal pensar em lançar um programa, alguém da Alvorada tem que estar lá escutando, né? Essas discussões têm que ser sempre pão quentinho na mesa. É do dia a dia. Não é uma coisa que pode deixar passar. Por que a gente não cumpre as metas de educação? Quais são os problemas? Daqui a pouco é a falta de democracia nas escolas. Daqui a pouco é a falta de infraestrutura para um laboratório. Daqui a pouco é a falta de preparo de uma prova. Isso aí tem gente para analisar, tem especialistas. Eu não sou nenhum especialista para estar falando isso, mas a minha indignação é a indignação de um cidadão que deixou de receber tanto do governo federal, do Fundeb, que poderia, e já teve muita gente denunciando isso em suas redes sociais. Teve bastante pessoas denunciando isso em redes sociais. E é isso mesmo. Se o outro governo for de esquerda, o próximo que entrar for de esquerda, vai ser cobrado igual. Vai ser cobrado igual, não interessa. Perdeu dinheiro, gente. É isso que a gente tem que ter noção. Agora a gente vai falar sobre a história do nosso município aqui, que é sempre importante a gente lembrar das nossas tradições, né? Lembrar da nossa base, aonde que a gente chegou, né? Olhar para o passado para entender o futuro. E nada melhor do que uma pessoa que pode olhar para o passado com a chancela de ser historiador, né? Então, assim, Mosquitinho, faz o teu melhor, porque assim a gente sabe, tu é o nosso historiador aqui da Ponte pra Cá, e tu é uma pessoa, cara, que o currículo também é invejável. A gente não tem como te agradecer mais do que falar toda vez que a gente te agradece. Já fica até redundante, né? Mas é isso aí, a cada semana tu traz uma novidade pra nós. Uma coisa que pouca gente sabe, eu já fui estudante de história, né? Então pra mim é uma coisa que me pega muito, né? Ter um cara assim, do calibre do Mosquito aqui falando, né? Perdendo não diria, né? Mas investindo o seu tempo aqui no nosso podcast. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e nesse primeiro episódio de 2024 vou falar um pouco sobre os desafios de pesquisar e divulgar a história e memória de Alvorada. O desenvolvimento de uma comunidade não está relacionado só a condições materiais ou econômicas. Existem questões culturais, muitas vezes não materiais, que podem contribuir muito para o crescimento de uma localidade. O conhecimento sobre a história e memória local, por exemplo,
ajudam a gerar e fortalecer o senso de pertencimento e valorização própria, o que contribui para romper com estigmas e baixa autoestima da população. Porto Alegre, naturalmente, tem incontáveis museus, arquivos, programas de pesquisa de história e memória, inclusive dos bairros. Viamão tem se notabilizado por um esforço de preservação e organização do seu valioso patrimônio histórico. Gravataí também tem apresentado novas produções que visam resgatar a sua história, inclusive com material voltado para o público infantil e escolar. Mas ainda há pouca produção sobre a história e memória do território alvoradense. Muitas informações levantadas precisam de maior aprofundamento, e algumas são imprecisas e até equivocadas. A falta de material de apoio à pesquisa, à divulgação e até ao ensino de história de Alvorada tem dificultado que esse importante elemento contribua de forma mais significativa para o desenvolvimento sociocultural da cidade, que assim permanece em destaque apenas por índices negativos, como da violência ou desigualdade. O poder público pouco tem feito para melhorar a situação. A administração municipal não prevê os cargos de historiador ou arquivista. Também não tem empreendido pesquisas próprias ultimamente. E o pior, sequer disponibiliza ao público fontes e material produzido em pesquisas anteriores. O acervo existente, que antes era mantido pela Biblioteca Municipal, por falta de espaço na atual sede, se encontra encaixotado e trancado em algum depósito ou banheiro desativado da SMED. Mas a Câmara de Vereadores consegue fazer ainda pior. No seu site oficial, apresenta um histórico do município que, além de confuso e nitidamente recortado e colado da Wikipédia, traz uma informação completamente equivocada sobre o primeiro ocupante do território alvoradense, além de tratar de forma muito superficial o episódio da emancipação. Talvez o mais importante trabalho de resgate da memória e história de Alvorada tenha sido o projeto Alvorada Conhecer para Preservar. Realizado em 2006, foi uma iniciativa do Poder Público, organizado pela professora doutora Vera Lúcia Maciel Barroso. O projeto culminou com um grande seminário e a publicação do livro Raízes de Alvorada, História, Memória e Pertencimento. A iniciativa tinha entre seus objetivos animar o debate, a pesquisa e o resgate histórico do município de Alvorada. Passados 17 anos, entretanto, houve poucos avanços. De lá para cá, há sim grande quantidade de pesquisas, principalmente acadêmicas, envolvendo temas relacionados à história e memória de Alvorada, seja com enfoque em localidades específicas, ou grupos sociais, como a presença negra no território, ou ainda episódios como a ocupação do 11 de abril. Porém, são iniciativas individuais, pessoais, desvinculadas entre si. Pela dificuldade de divulgação, os conhecimentos gerados nesses estudos têm uma circulação bem restrita, raramente chegando na mídia local e quase nunca nas escolas. É muito importante que o poder público atue com mais vigor nesse cenário, não apenas fomentando novas investigações através de leis de incentivo ou projetos pontuais, mas sim mantendo ações permanentes de organização e curadoria, com a criação de um arquivo histórico, um observatório público ou ao menos um repositório digital de produções que os novos pesquisadores possam tomar como ponto de partida. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Existe um evento aqui na Alvorada que a gente gosta de chamar de carnaval. Não sei se é tão popular no Brasil, assim, né? Mas aqui na Alvorada acontece, né, Gui? Que é um evento até que não aconteceu por vários anos, né? Por causa que não tinha verba, não tinha dinheiro e tal, mas os foliões podem ficar tranquilos, porque em 2024 Teremos. vai ter desfile e vai ter pessoal desse podcast sambando na avenida lá. Dois deles desfilaram no passado, tá? E são só dois apresentadores, então vocês confiem quem foi. 100% do Da Ponte pra Cá, tirando os colunistas, né? Vai estar sambando na avenida. Que se a gente não lembra, tá? Não sei se os colunistas não estavam lá também, tá? É 100% de qualquer jeito, mas gente, não, brincadeira essa parte, né? O carnaval é uma festa séria, né?
Uma festa séria, uma tradição brasileira que é orgulho, é motivo de orgulho no mundo inteiro, né? Então é uma felicidade a gente poder também estar trazendo uma pauta. Na nossa reunião pré-gravação a gente conversou, né? Qual é a ordem das pautas, né? E a gente pensou assim, vamos terminar com uma pauta positiva? Vamos terminar em cima, com uma energia legal e tal? Vamos, então vamos falar de carnaval no final. A gente sabe que no nosso município ficou um tempo sem carnaval, então assim, é uma felicidade que por 2 anos consecutivos, né? Ano passado já teve carnaval, esse ano vai ter de novo, a gente consiga manter essa tradição e que ela se concretize e vire estrutural, né? Entre no calendário, cada vez mais no calendário cultural da nossa cidade, porque a gente sabe que Alvorada também é um município que tem escolas de samba tradicionais, né? Tem 7 escolas de samba, né? Eu também não poderia estar falando o nome de todas aqui, o Gui sabe de cor, porque ele é um carnavalesco nato. Então ele vai conversar melhor sobre isso e tal, mas só para falar que assim, é uma felicidade para mim, Matheus Machado, é uma felicidade para o Guilherme, é uma felicidade para todo mundo que organiza, para os blocos, o Bola Bola, o Bloco da Bacalhoa. E diversos Chama que eu vou. A gente pode tecer aqui, comentar sobre vários blocos e várias escolas de samba aqui, mas eu vou deixar isso pro nosso especialista em carnaval, que é o Guilherme. O Cláudio Brito de Alvorada, é isso que eu virei. Praticamente. Como o Matheus disse, na sexta-feira passada, né, dia 12 de janeiro, foi lançado oficialmente o Carnaval de Alvorada. É um evento que, como o Matheus disse, aconteceu ano passado. Alvorada tem um carnaval fora de época, né? Não acontece no feriado de carnaval. Ano passado aconteceu em abril, esse ano vai acontecer dia 23 de março, e o feriado do carnaval é em fevereiro, né? Mas a Alvorada sempre teve esse costume de ser fora de época. E a gente tem agora esse carnaval sendo lançado. Como o Matheus disse ali, eles tiveram presentes as 7 escolas de samba do município, né? Que eu vou listar, porque ele me obrigou a listar agora, né? Que é a Estrela do Umbu, Mocidade Alegre, os Astros, a Bem-vinda, a Tradição Alada, a Periferia, o Moleques de Alvorada. Não foi lido, tá? Não. De cabeça. Além disso, foi divulgar a programação do carnaval, né? Que a gente vai ter escolha de corte, apresentação dos sambas enredos, escolha da corte da diversidade, a realização da muamba e no dia 23 de março o desfile, tanto dos blocos quanto das escolas de samba. Esse ano, ao contrário do ano passado, que foi a volta após pandemia, né? No ano passado a gente teve um desfile só expositivo, esse ano a gente vai ter um desfile competitivo, né? Teremos um campeão do Carnaval de Alvorada. E isso que o Matheus falou do Carnaval de Alvorada ser a gente ter essa virada de chave, assim, de se tornar. A gente teve alguns anos que não aconteceu, seja devido à pandemia, seja questões orçamentárias. A gente ter de volta esse carnaval mais forte é uma coisa que foi dito no evento, tá? Eu estive presente no evento de lançamento do carnaval, representando o jornal A Semana. Foi a única coisa que eu representei aquele dia. E assim, naquele dia a gente ouviu um pouco do secretário de Cultura, que é o Jefferson Teixeira, vulgo Chorão, de que o Carnaval de Alvorada teve épocas, num passado não tão distante, que desfilava no Porto Seco, tá? Existiam escolas de Alvorada que representavam Alvorada no Porto Seco. Faz tempo que não tem isso. A gente tem hoje na cadeira do Conselho de Cultura o Brenilcio, que é um cara que é agente, que acho que, se não me falo mal, ele é da Estrela do Umbu, que é um agente cultural do carnaval. Então a gente tem esse movimento muito forte na cidade. E foi dito isso muito, tanto pelo secretário vulgo Chorão, quanto pela secretária Neuza Brusca, secretária de Comunicação, esse interesse de o Carnaval de Alvorada voltar a ser algo grande. A gente teve algumas mudanças para isso, assim. Agora, a partir deste ano, antigamente o recurso do Carnaval, que era em torno de 100 mil reais, era dado para a ARCA, que é a Associação dos Carnavalistas de Alvorada, e essa entidade dividia junto às escolas de samba. A partir de agora, com o objetivo de fortalecer as escolas de samba, fazer com que as escolas de samba tenham suas documentações em dia, e fortalecer que as entidades aconteçam o ano todo, não só no desfile, a prefeitura mudou e vai distribuir o dinheiro para as entidades diretamente que tiverem suas documentações em dia e suas prestações de contas em dia. Então, temos 7 escolas de samba, o edital deve ser lançado nos próximos dias para ver dos 150 mil, aumentou de 100 para 150 mil.
que vai ser distribuído para as escolas que tiverem suas documentações em dia. Obviamente que a Alvorada não vai ter um caráter exclusivo. Quem não tiver documentação em dia vai poder desfilar, só não vai receber recurso e não vai participar da competição carnaval, vai desfilar que nem os blocos não têm recursos. Eu e o Matheus, ano passado, pela nossa ligação de ter muitos amigos em comum no Bloco da Bacalhoa, nós desfilamos no Bloco da Bacalhoa. Blocos não recebem recursos. A gente pagou nossas camisas, a gente pagou a sede que a gente ficou, a gente pagou a cerveja que a gente tomou. As escolas recebem o recurso, obviamente elas têm mais gastos também. E a gente vai ter a ideia que no dia 23 de março a gente tem um carnaval grande, com as escolas recebendo diretamente, recebendo antes para poder produzir seus carnavais. Toda uma agenda que a gente citou antes ali, escolha de blocos, escolha de samba-enredo, para que a gente possa ter um carnaval que volte a lembrar esses velhos tempos de desfilar no Porto Seco, de não ter mais uma interrupção por questões de orçamentárias ou de pandemia. Tomara que nunca mais tenhamos uma pandemia, né? Vamos bater na madeira para não ter mais uma pandemia. Mas o Carnaval de Alvorada foi anunciado e tem tudo para ser uma grande festa esse ano, e que obviamente que não vai existir o bloco da ponte para cá, mas a gente vai estar na avenida, né, Matheus? Vamos estar na avenida e vamos estar lá representando da ponte para cá. Inclusive, né, já fica o questionamento do Fábio e do Fabiano, né? O nosso lado vai estar lá. O nosso lado vai estar lá. O lado dos apresentadores vai estar presente. Será que o lado do Conistas vai estar? Espero que 100% do da ponte pra cá esteja lá. Até pra gente ter uma foto oficial que a gente não tem ainda. Não, até porque na realidade a gente nunca se encontrou presencialmente, né? Assim, para isso, né? Com fins disso e tal, né? Acho que até no máximo 3 se encontraram, né? Enquanto um podcast e tal. Mas isso aí são... Mas nós vamos fazer um churrasco e vamos reunir os 4. Isso aí são coisas que são estruturais do nosso podcast. O importante é o Carnaval da Alvorada. Há um motivo também do Carnaval ser fora de época, que é um motivo que pode ser que não seja tão presente, mas é assim... O Carnaval é fora de época para que pessoas de fora do Carnaval possam vir, né? O Carnaval de Uruguaiana é de fora de época, é um Carnaval super conceituado, né? O Carnaval de Pelotas, a gente pode pontuar vários. E o que tu falou é uma verdade. A Alvorada é do lado do Porto Seco, né? A Alvorada é mais perto do Porto Seco do que o centro de Porto Alegre é do Porto Seco, né? Então faz muito sentido os escolas de sambas da Alvorada participarem da folia porto-alegrense e também terem força para poder botar o seu bloco na rua, né? Como diria o bom carnavalesco, né? Eu acredito que é um passo adiante para a gente conseguir melhorar a nossa cultura de carnaval, porque o Rio Grande do Sul às vezes fica pensando que não, né? Que o carnaval é menor e tal, mas não, a gente pode fazer Semana Farroupilha e carnaval ao mesmo tempo. O brasileiro gosta de uma festa, né? Não interessa de que lado que venha, né? E nós da ponte pra cá vamos estar lá, vamos estar sambando. Eu não, porque eu tenho problema no joelho, mas o Gui com certeza, né? Ele vira uma bassista quase. É isso aí, gente. Então foi até pra gente mostrar que a gente também falou de pautas positivas e a gente sabe que a Secretaria de Cultura tá andando, tanto é que a gente teve a Lei Paulo Gustavo, agora tem essa questão do carnaval. E logo mais a gente vai ter talvez a Aldir Blanc 2, né? São mais recursos, a gente também vai trazer mais. A cultura funciona na Alvorada. O esporte e a cultura, né? Hoje é uma secretaria só, né? Então a gente tem que pontuar isso aí também. Não é querendo enaltecer também, assim, mas a gente também tem que premiar o bom trabalho, né? A gente sabe que os campeonatos de futsal são uma realidade hoje no nosso município. Ano que vem, né, Gui? 60 anos de Alvorada? Isso. Vai ter muita coisa nesse sentido, então é uma coisa de cultura, esporte, que está aí para ser desenvolvida. A gente sempre fala do secretário Jefferson Tenório? Jefferson Teixeira, vulgo Chorão, né? Porque a gente também não pode estar batendo na o bom trabalho vai ser reconhecido. Isso é verdade. E a gente espera que todos os secretários façam um bom trabalho, por isso que a gente também denuncia. A gente já falou coisa boa de várias secretarias aqui. A gente já falou da secretária Neuza, falamos bem, né, como ela conduziu a pandemia, né. Eu acho que eu estou até me alongando demais aqui nesse assunto, mas a questão é o carnaval. Vai ter gente no carnaval, vai ter lugar, provavelmente vai ser ali ao lado do nosso ginásio. Isso, né, como foi ano passado, né, que também está virando um point ali, né, de noite alvoradense, né? Point noite alvoradense. Point noite alvoradense, né? Eu sou o Chicão Tofani aqui, né?
do Da Ponte Pra Cá, mas é isso, gente. O carnaval vai ter, a gente vai se divertir, assim como a gente tenta se divertir, mesmo com todos os percalços que a Alvorada nos propõe. Esse, com certeza, é o maior programa que a gente já fez, né, Gui? Disparado, até porque a gente teve uma pauta extra, a gente teve, além de ter uma pauta extra, normalmente a gente tem quatro pautas, a gente foi para 5, além da estreia da coluna de cultura, obviamente, a coluna de cultura. Para quem não tá olhando, o Matheus tá fazendo só gestos, parece que eu tô falando, sou um louco falando sozinho, né, mas tudo bem. A gente teve a estreia da coluna acompanhando os projetos da Lei Paulo Gustavo e teve uma pauta extra. Além disso, a pauta temporal foi uma pauta longa. Certamente o nosso maior programa, não em ouvintes, talvez em ouvintes, mas pelo menos em duração, mas que a gente espera ter cumprido, até porque em janeiro a gente vai ter um só ao invés de 2, então talvez justifique esse programa maior, mas a gente espera que tenha cumprido o nosso papel de informar quem nos escuta, Josemar e todos os outros ouvintes. Mas principalmente o Josemar, que comentou o nosso post do Instagram no YouTube, então a gente precisa ressaltar. Se ele ouvir até agora, é porque ele escuta mesmo até o fim, né? Não, é óbvio que ele escuta até o fim, e todo ouvinte que escuta o nosso podcast escuta até o fim, né? A não ser que tem uns fãs do Fábio, fãs do Mosquito aqui. Caiu a coluna deles e escuta o programa. Escuta até a coluna e deu. Não, mas não sei se é o caso. Mas assim, gente, Alvorada, Alvorada não, né? Todos os municípios, assim, a não ser os municípios de praia, né? Que daí a lógica é ao contrário, né? São mais devagar, né? Em pautas. Não tem tantas pautas, assim, pra gente compor um programa, né? Por isso que a gente diminuiu também. Isso, fazer só uma vez por mês, em vez de quinzenal. Só que o temporal era uma coisa que a gente não podia deixar passar. Tanto que a gente gravou grande parte do programa na terça-feira. Pré-temporal. Só que aconteceu uma calamidade, que o programa ia ficar anacrônico se a gente fizesse sem o temporal. Não ia fazer nenhum sentido. A pauta principal foi o temporal. E eu garanto que vai ser o temporal também por bastante tempo. Não, tanto é que inclusive a gente está gravando isso agora, são 11 horas de sexta-feira. E sábado esse programa já vai estar no ar, porque a gente sabe que é um programa... Não sei se emergencial é a palavra, mas ele é um programa muito forte que ele tem que sair rápido porque ele tem muita prestação de serviço ali, sabe? Seja o que a gente falou, precisa de lona, Secretaria de Obras e Infraestrutura é o lugar para tu procurar. Entre em contato com a SE, manifestem. Isso é uma coisa que a gente vai defender aqui no programa. Eu tô falando, eu tenho certeza que o Matheus comigo. Muitas vezes, e aqui tem o Matheus, que é um estudante, eu que também fui estudante, a gente sabe que o jovem muitas vezes tem a ideia de manifestar para mudar as coisas e para mudar a nossa realidade. Se não fosse a manifestação, diversas coisas no Brasil teriam diferente. Então a gente também defende a manifestação para cobrar melhorias e para cobrar que retome o serviço de luz, de energia, que a gente sabe que é muito importante. Então assim, a gente está gravando esse programa agora, são 11 horas de sexta-feira, sábado esse programa vai estar no ar, porque a gente defende essas demandas, essas reivindicações da comunidade. Uma comunidade muito carente, uma comunidade que tem que reivindicar sim. Tu tá 3 dias sem água, 3 dias sem luz. Se não é pra ficar revoltado, não sei mais o que é revolta, né? Me revolta, e olha que eu nem fui tão afetado, eu fiquei 1 dia e meio só sem luz. E me revolta já, se eu pudesse eu tava na manifestação junto, né? Então é isso, o ouvinte sabe, a gente vai ter empatia sim com qualquer alvoradense que esteja sofrendo, seja sofrendo por fome, seja sofrendo por falta de educação, por aumento na passagem, por falta de energia elétrica, por uma árvore que caiu em cima do seu carro, em cima da sua casa, um muro que desabou. A gente está aqui para falar. E esse é o Da Ponte Pra Cá.